Tem que ter muita cara de pau para juntar um monte de vagabundo e criminoso e chamar de trabalhadores. E após uma semana da Operação Contenção, a mais letal de todos os tempos no país, o assunto ainda continua rendendo. O presidente Lula, por exemplo, defendeu que a Polícia Federal faça uma investigação profunda para apurar, nas palavras dele, a matança generalizada que aconteceu no Rio de Janeiro. Estamos tentando essa investigação. Nós, inclusive, estamos tentando ver se é possível os legistas da Polícia Federal participarem do processo, sabe, de investigação da morte, como é que foi feito. Como decisão do juiz, era uma ordem de prisão, não tinha uma ordem de matança, e houve a matança. Sabe, eu acho que é importante a gente verificar em que condições ela se deu. O dado concreto é que a operação, do ponto de vista da quantidade de mortes, as pessoas podem considerar um sucesso, mas do ponto de vista da ação do Estado, eu acho que ela foi desastrosa. O Lula viu o presidente da Colômbia falando merda, ficou com ciúmes e falou: companheiro, segura a minha cachaça. Dias antes do acontecimento, Lula já havia defendido os traficantes, dizendo que eles eram vítimas dos usuários. A fala repercutiu mal e o presidente acabou pedindo desculpas. Relembre esse momento. A gente fala de combater as drogas, possivelmente fosse mais fácil a gente combater os nossos viciados internamente. Os usuários. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são, sabe, vítimas dos usuários também. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são, sabe, vítimas dos usuários também. Você vai ver agora o que é falar merda. E o deputado federal Nicolas Ferreira criticou o presidente Lula por decretar GLO na COP30, na cidade de Belém, no Pará, porém nada de GLO no Rio de Janeiro. Finalmente o Lula decidiu decretar garantia da lei e da ordem, GLO, não foi no Rio de Janeiro, para poder proteger ali os trabalhadores, os moradores contra o crime organizado. Foi lá em Belém, onde vai rolar a COP, que é um evento internacional sobre ambiente, que eles estão ali cortando a Amazônia para poder falar sobre preservação do meio ambiente, que está recebendo aí diversas autoridades internacionais. Ou seja, para proteger gente de fora, GLO, para poder proteger dos nossos, aí que o Rio de Janeiro se vire para lá. O deputado federal também organizou uma vaquinha para que as famílias dos 4 policiais mortos recebam um subsídio financeiro. Essa ação ganhou o apoio também de Flávio Bolsonaro. Veja como vai funcionar essa vaquinha. Isso aqui não é IA, isso aqui não é golpe. Eu sei que tem muita gente usando a minha imagem para poder fazer isso, mas dessa vez é verdadeiro. A gente está fazendo uma vaquinha para poder levantar aí uma ajuda financeira mesmo para as 4 famílias, né, dos 4 soldados que foram tombados ali na operação do Rio de Janeiro. A gente sabe que o Estado olha muito pouco e pouco ajuda essas pessoas depois que elas dão, né, a vida pela sociedade brasileira. Pelo contrário, né? Muitas vezes não somente o Estado, como a mídia, coloca as pessoas como vilões e coloca, né, os bandidos como mocinhos, e vai ONG, vai direitos humanos, né, para essas pessoas, e ninguém olha para a família de fato da verdadeira vítima. Então, que você, enfim, ajude, nem que seja um pouco, para poder consolar essas pessoas no âmbito financeiro, que obviamente elas estão precisando. Deus abençoe essas famílias e contem sempre conosco. E com o apoio da maioria da população ao governador Cláudio Castro, em defesa da Operação Contenção, o presidente Lula acabou sendo muito criticado e uma deputada de esquerda resolveu entrar em defesa do presidente. Observe aí o que rolou. Essa é a operação mais letal da história do Brasil, não da história do estado do Rio de Janeiro. E as 3 operações mais letais da história do Rio, sabe quando foram? Sob o governo de Cláudio Castro. E eu lamento muito todas as mortes. E sabe de quem é a culpa dessas mortes? Do governador Cláudio Castro. Diante de um cenário de sangue no Rio de Janeiro, de um Rio sitiado, aqueles que culpam o presidente Lula, primeiro são os mesmos que são contra a PEC da segurança pública, aquela que propõe um papel do governo federal para integrar essas ações. E o crime não é reduzido a um estado só, ele é interestadual. A gente tem que olhar para as fronteiras, tem que ter uma coordenação do governo federal, que os senhores são contras. Também mentem quando dizem que o governo Lula negou ajuda. Parem de mentir, olhem para o povo do Rio de Janeiro. E eu peço que a gente tenha
responsabilidade. A responsabilidade que, infelizmente, o governo Cláudio Castro não está tendo. Não é tempo de agitação midiática. Nós precisamos enfrentar as organizações criminosas. Isso se faz perseguindo o dinheiro. Vamos enfrentar o dinheiro que sustenta o crime. Vamos ter coragem de fazer isso? Vamos tratar a segurança pública com seriedade. Vamos cuidar do Rio de Janeiro, que exige uma responsabilidade de todos os entes públicos. Eu jamais vou comemorar a morte de 70 pessoas. Não se pode dizer que uma operação é planejada e tem sucesso quando 70 pessoas morrem. A gente tem que defender a vida e não fazer agitação política com um tema que interessa ao povo brasileiro, que é o tema da segurança pública. Obrigada, presidente.